Muito bem, meus queridos irmãos, muito bom dia, que a paz e a graça do nosso bondoso Deus faça parte da sua jornada ao longo deste dia. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um encontro da madrugada com Deus. Eu sempre falo aqui que é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Às segundas, às quartas, sexta-feiras, sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, né? Estamos fazendo reavivados. E o livro de Daniel é um livro simbólico, profético, gosto demais, viu, Pastor Robson? Daniel e Apocalipse são meus dois livros preferidos por conta da sua simbologia. Interessante que eu lia esse livro no passado, antes de ser cristão, não entendia nada, mas eu era fascinado e continuo sendo fascinado. E quando você descobre, né, Angélica, o simbolismo aqui dali, nossa, é uma alegria que é que você gosta mais ainda. Muito bem, queridos. Eu quero convidar para estar conosco em oração nesse momento. Faz tempo que ela não aparece por aqui e ela vai fazer isso hoje. Angélica, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, meus irmãos. Muito bem-vinda, viu, Tá? Angélica? É uma alegria ter Obrigada, você Mário. aqui conosco. Obrigada. Nos apresente a Deus, Angélica, em oração nesse Amém. momento. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo despertar, principalmente pelo despertar para estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, querido Deus, que o Senhor nos permita, conduzidos pelo Espírito Santo, entrar no teu Shekinah neste momento, Pai, e permanecer na tua presença durante todo o dia. O nosso objetivo aqui é buscar do Senhor, querido Deus, o batismo diário do Espírito Santo. Por isso suplicamos que cada um de nós seja batizado com o Espírito Santo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe esse encontro, essa reunião desta manhã, e possamos realmente juntos estudar a Tua Palavra. Possamos juntos crescer diante do Senhor em graça e conhecimento. Obrigada, querido Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, minha amiga Angélica. Deus abençoe ricamente, viu? Amém. Vamos louvar esse Deus. Eu sei, eu tenho certeza, eu creio, eu espero, eu acredito que você também crê, que apesar de estarmos distantes, o Espírito do Senhor está comigo, está com você também. É o que nós vamos cantar nesse momento. O Espírito de Deus está aqui. Vamos louvar o Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha
minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Amém, amém. Que Ele de fato habite todo o nosso ser, tome conta, nos restaure, nos prepare, nos santifique e nos dê poder para terminarmos a pregação do Evangelho, para que Jesus volte logo. Ninguém mais aguenta esse mundo, não, viu, Pastor Robson? Ninguém mais aguenta. Pelo menos nós que estamos nessa expectativa da volta de Jesus, eu já conto as horas. Antigamente a gente vivia ansioso, né? Nós agora estamos na expectativa da volta de Jesus. Eu quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui o meu irmão Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio Azevedo. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, meu irmão. Bom dia, povo de Deus. Você está bem, Márcio? Você está mais experiente, né, meu irmão? Entrei no grupo dos 60. Muito bem. É uma realidade. Eu sou grato a Deus pelos meus 60 anos, viu? Muito grato a Deus. Mas é um choque de realidade. Mas é assim mesmo. Quero convidar também para estar conosco em oração. É verdade. Quero convidar aqui meu irmão Juvencio, conhecido também como Júnior. Abra seu microfone, amigo, por gentileza. Bom dia, povo santo. Bom Paz e graça do nosso Deus dia, a todos. paz e graça. Possamos ter uma madrugada e uma eternidade sempre com o Senhor. Amém, amém. Amém. Bem-vindo, Júnior. Deus te Amém, meu abençoe, irmão. viu? Amém. E quero convidar também minha irmã Dora. Dora, você é demais, Dora. Amo você, Dora. Abra seu microfone, por favor. Pode abrir. Ok. Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Um Então, cheiro no que- coração de todos aí. Amém. Fazer que nem Zilma, né? Um cheiro na bochecha.
Bem, queridos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Márcio, interceda, meu amigão, pela chuva ser hoje, o batismo do Espírito Santo na Igreja de Deus em toda a terra, aqui na madrugada com Deus. Meu irmão Juvencio, apresente ao Senhor os pedidos do varal. São muitos os pedidos ali apresentados durante o dia, durante a semana. Interceda por esses pedidos. E a nossa irmã Dora estará orando pelos casamentos que estão em crises. Muitos casamentos, Dora, estão passando por momentos turbulentos. Só onde congrego mesmo tem dois casamentos, sabe, quase acabando. Interceda por esses casamentos em crise. Se você puder, irmão, e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu? Eu vou me ajoelhar aqui. Vai começar, vai ser eu, né? Márcio, depois Júnior, depois Dora. Oremos. Poderoso Pai, Criador, Senhor, todas as coisas. Nós estamos, Senhor, prostrados nesta madrugada, reclamando, Senhor, pela promessa que o Senhor nos prometeu para os últimos dias e pedimos, Deus, que o Senhor olhe para nós com teu olhar de misericórdia, de compaixão. Amém, Jesus, amém. Derrame sobre nós, Senhor, derrame sobre o teu povo, Senhor, a capacitação para o término da tua obra aqui nesta terra, Amém. que é o poder do teu Espírito, Senhor. Só Ele, meu Senhor, será capaz de fazer essa obra, porque de nós mesmos, Senhor, vamos continuar remando e no mesmo lugar. Mas o Senhor, meu Pai, nos alavancando, o Senhor, meu Pai, nos movendo, logo Jesus voltará. Amém. Portanto, imploramos, Pai, batiza-nos com o teu Santo Espírito. Amém, Jesus, amém. Amém, Senhor. O Senhor prometeu no livro de Joel, capítulo 2, e versículo 28, meu Senhor. Foi o Senhor que prometeu. E já vemos, meu Pai, já vemos essas profecias se cumprindo, Senhor. E muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso Deus e eterno Pai, de joelhos dobrados no chão, Pai, nós elevamos a voz ao Senhor, em clamor pelo amor que o Senhor tem derramado por cada um de nós. Amém, Senhor. Querido Senhor, a Tua palavra diz no Salmo que o Senhor não rejeita a oração, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor se prostra para ouvir a oração dos Teus filhos. Durante todo o dia, Pai, durante toda a madrugada, nós temos vários tipos de oração, várias mensagens, vários pedidos, meu Deus, intercedendo pela misericórdia do Senhor na vida, meu Pai, dos Teus filhos, Senhor. Quantos, meu Deus, estão enfermos? Quantos desempregados, meu Deus? Quantos passando por necessidade, Senhor? Quantas famílias se separando, Pai? Misericórdia. Quantas pessoas saindo da Tua igreja, Senhor? Quantas pessoas, meu Deus, se suicidando, Pai? Tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Nós sabemos que o mundo já está, meu Pai, no abismo, Senhor. O mundo já é maligno. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que estão com o Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, Pai. E que se Amém. renova todos os dias, Senhor. Amém. Portanto, renova a nossa fé, Pai. Renova, meu Pai, a nossa necessidade, Pai. E que a gente encontre somente no Senhor, meu Deus, a força para sair do poço. Nós vimos ali no livro de João, capítulo 4, que o Senhor tirou aquela samaritana do poço, meu Deus, porque ela vivia uma vida, meu Deus, que não agradava ao Senhor. E Jesus, com teu amor, com tua intensidade, meu Deus, tirou aquela mulher do poço. Nós também vivemos em um poço que é este mundo, Senhor. Nos tira do mundo, Senhor. Que a nossa ansiedade seja de ir para o céu, meu Pai. Seja de estar com o Senhor todo dia, em todos os momentos. Aqui no grupo, Senhor, Madrugada com Deus, nós vimos que temos oração em vários tipos de horários, Pai. Que as orações cheguem até o seu trono da graça. E que Amém. a Amém. necessidade que nós pedimos, Pai, seja derramada no teu braço de amor. É Amém. o que nós pedimos, Pai. E clamamos e entregamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, amém. Ainda em conformidade, Pai querido, com os teus servos, aqui estamos, com o joelho dobrado ao pó da terra, o nosso coração elevado ao teu trono de graça,
a te implorar misericórdias, a te suplicar o batismo do Espírito Santo e a te pedir perdão pelos nossos pecados e certeza da nossa salvação. Amém. Pai amado, queremos neste momento apresentar a Ti os Teus filhos que uniram-se em matrimônio em algum tempo e que hoje passam por crises, que hoje, Pai querido, por falta de, muitas vezes até de não te buscar, de não te colocar no centro, porque o Senhor precisa estar no centro. O Senhor foi quem instituiu o casamento. Glória a Deus, meu Pai. Pai querido, essa é uma instituição sagrada, nós cremos disso plenamente. Por isso, o inimigo tenta destruir. E nesse momento, Pai querido, estou entregando para estes santas e poderosas mãos estes casamentos, Pai amado, Amém. que estão em crise. Aqueles que estão com o Senhor no centro, que o Senhor permaneça no centro deles, Amém. para que todos esses casais permaneçam de pé, juntos até a tua volta. E Amém. aqueles que estão em crise, Senhor Jesus, o Senhor não é Senhor de crise, o Senhor é Deus de vitória. Então, dá a vitória a esses casais que estão passando por dificuldades. Amém. Eles sintam a necessidade de te colocar em primeiro lugar na vida deles, para que os seus casamentos sejam restaurados e eles permaneçam juntos até a tua volta. Amém. Guarda cada um de nós de pecarmos contra ti, dá para nós a certeza do perdão dos nossos pecados e da nossa salvação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória Amém, a Senhor. Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado, Júnior. Obrigado, Márcio. Obrigado, Doranei. Márcio, quando quiser, pode convidar Júnior para pregar, viu? E é missionário até os berços. É igual a Amém. tu. Já convida o homem para pregar, que o homem prega, viu? Glória a Deus. Vou botar o contato dele aqui. Muito bem, queridos. Agora você terá a oportunidade de entrar em uma sala simultânea e, junto com alguém, você fará também a sua oração. Você terá 10 minutos para isso, tá bom? Se você não entrou na sala, é porque algum problema houve com o seu celular. Mas a sala vai estar aberta a partir desse momento, 10 minutos em sala simultânea. Vamos lá. Muito bem, estamos voltando. 10 minutos, dá para aproveitar muito bem esses 10 minutos. Você que chegou depois, não dá para entrar não, né? Uma vez que a sala simultânea é liberada, quem chega não consegue entrar. Alguns conseguem entrar, né? Pastor Robson é especialista em entrar depois que a sala é fechada. Mas, queridos, 10 minutos dá para fazer muita coisa. Eu estava aqui lendo uma mensagem, 1 João capítulo 2, se eu não estou enganado, diz que já é a última hora. Não se atrase, irmãos. Jesus está perto de voltar. Já é a última hora. O relógio de Deus não está atrasado nem adiantado. Já já Jesus Cristo retornará. Muito bem, queridos, nós estamos fazendo Reavivados. Pastor Robson já está aqui conosco, nosso companheiro aqui da Madrugada com Deus. Eu estava falando aqui, Pastor Robson, que depois que abre a sala simultânea, alguns não conseguem entrar depois, né? Ah, ok, pronto. Vou colocar agora, amigo. E eu estou dizendo que depois que abre a sala simultânea, alguns que chegam não conseguem entrar. Só tem um aqui especialista, depois que a sala abre, ele consegue entrar, que é o Pastor Robson. Não, Cris também teve dia que entrou aí. E hoje me deixaram sozinho, fiquei sozinho na sala, esperei até que me jogou para lá para orar com o Marcinho e com Neuza. Só que depois me botou para fora, tive que entrar de novo, que me botaram para fora. Você fez isso com o pastor Márcio? Márcio, não faça isso Sei não. quem foi, me tiraram de tempo aí. Oh, meu Pai do céu. É assim mesmo. Uma hora a gente é bem-vindo, outra hora ninguém quer a gente por perto. Já pensou, rapaz, que negócio sério. Muito bem, queridos, nós estamos fazendo Reavivados com sua palavra e nós estamos agora entrando no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, um livro fantástico do capítulo 3 de Daniel. Você que já está com sua Bíblia aberta aí, se não, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Nós temos aí 20 minutos
para a gente fazer aqui um apanhado. Pastor Robson, demais irmãos, alguém que queira dar sua participação, levante a mão, tá bom? Pode levantar a mão assim ou pode levantar a mão virtual, para que possa também dar sua participação. É uma história conhecida aqui, né, Pastor Robson? Os irmãos, Sim, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o nome desses homens foram mudados, alterados, né? é. Era estratégia de Babilônia, né? Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia diferente de conquista e ele procurava ganhar esses representantes de outros povos para se trabalharem para ele, né? E envolvê-los na cultura babilônica e também na religião babilônica. Então, a primeira forma dele incluir, né, esses povos no seu contexto era mudando o nome e dando a eles nomes que faziam referência aos deuses da Babilônia. Além de fazer isso, ele os tratava muito bem. Você vê que eles, quando foram levados, esses jovens de família nobre, foram levados, não era só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, né? Na verdade, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, que era o nome original deles, o nome hebraico deles, eles foram levados para a Babilônia, foram levados para a corte, eles foram levados para ser tratados com a comida do rei. Eles iam comer da comida do rei, beber o vinho do rei. Eles eram muito bem tratados ali para servirem a Babilônia, né? E serem aculturados, né? Para que eles pudessem ser inseridos na cultura babilônica e se tornarem, então, funcionários do Império Babilônico. E por isso que esses três jovens eles receberam esses nomes, né, que faziam referência aos deuses. Beltesazar era o nome de Daniel, né? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os nomes babilônicos deles. E o capítulo 3 traz uma das mais belas histórias que nós temos no livro de Daniel. Lembrando que o livro de Daniel está dividido em duas partes, né? Os primeiros 6 capítulos, eles tratam da história, profecias clássicas, e do 7 ao 12, você tem ali profecias apocalípticas, né? Então você tem lá todo aquele simbolismo a partir do capítulo 7, mas até o capítulo 6 é a parte mais histórica e também de profecia clássica, como é o caso da profecia do capítulo 2, né, de Daniel. Depois você tem o capítulo 4, né, a loucura de Nabucodonosor. Depois você tem o capítulo 5 também, onde você vai ter a questão de Belsazar, né? E por último, você tem a história de Daniel na cova dos leões, então a parte histórica aí da profecia clássica. A partir do capítulo 7, nós vamos chegar lá, aí nós vamos entrar no simbolismo da profecia apocalíptica, como ela é chamada, né, que é a revelação para as coisas dos últimos dias, né? Muito bem. E o capítulo 3, ele traz aqui a experiência desses 3 jovens, né, ali na planície de Dura. E ele começa contando a história de Nabucodonosor, que manda fazer aquela estátua enorme. É interessante que nós estudamos o capítulo 2 ontem na vigília, né? Temos uma passada no capítulo 2. O capítulo 2 é o sonho de Nabucodonosor. Nós comentamos ontem ali que Nabucodonosor ele estava preocupado com o futuro. Ele foi dormir pensando em o que seria do seu reino. Ele estava preocupado em como seria, que acontecimentos teriam lugar, como é que ia ser a coisa no futuro. Então, ele estava preocupado com isso. Deus, o Espírito Santo, trabalhou no coração de Nabucodonosor, levando ele a se preocupar com essas coisas. E nessa preocupação, ele teve um sonho. Nesse sonho, Deus esboçou para Nabucodonosor o futuro, mostrou para ele o que ia acontecer até o estabelecimento do reino eterno de Deus aqui nessa terra. E, a princípio, né, Nabucodonosor, ele glorifica o nome de Deus, ele se prostra ali diante de Daniel, engrandece o nome do Senhor, né, engrandece Daniel no reino. Entretanto, pouco tempo depois, o orgulho de Nabucodonosor volta a tomar conta do seu coração. E então ele resolve fazer uma grande estátua semelhante àquela que ele viu no sonho, só que com uma diferença. A estátua do sonho era dividida por materiais. Vocês conhecem a história e lembram. A cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre
e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, né? Então, essa era a constituição, né, os materiais que constituíam a estátua. Entretanto, Nabucodonosor, quando ele manda fazer aquela grande estátua na planície de Dura para ser adorada, ele manda fazer a estátua toda de ouro. Isso tem um simbolismo. Por que Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro para ser adorada na planície de Dura? Qual era o intuito dele? O que é que ele estava querendo dizer com isso em resposta ao sonho que o Deus do céu tinha lhe dado? Né? Você vê que no capítulo 2, quando ele tem o sonho, ele quer saber qual é o sonho e qual é a sua interpretação, porque ele esqueceu do sonho e não sabe o que significava. Nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu dar resposta do rei, até que foi introduzido na sua presença Daniel, que também disse que não podia dar resposta ao rei, mas há um Deus no céu que esse revela os segredos. Então Daniel, ele disse que só Deus podia dar resposta e deu. E disse ao rei o que ia acontecer no futuro. Mas o rei, contrariando o sonho que ele teve e a revelação divina, ele quer expor ali na planície de Dura a sua própria vontade. Ali está a vontade do homem no lugar da vontade de Deus. Então ele faz uma estátua toda de ouro. Por que toda de ouro? Porque Nabucodonosor estava dizendo, com aquela atitude, que o seu reino jamais iria passar, não é? Contrariando aquilo que o Senhor tinha dito para ele, que o reino dele ia passar, depois dele viria um reino inferior ao dele. Mas Nabucodonosor, no seu orgulho, em toda a sua arrogância, ele levanta uma estátua para ser adorada, para dizer que Babilônia não passaria, seria um reino eterno. Entretanto, a Bíblia é muito clara em dizer que só o reino de Deus é eterno. Então ele faz aquela estátua e convoca os líderes da nação, os homens de influência da nação, representantes de todos os povos que ele havia conquistado, e os leva àquela planície para ali, ao som dos instrumentos que seriam tocados, todos prestassem a sua homenagem ao Império Babilônico. Deveriam adorar aquela estátua que representava, né, o Nabucodonosor e o Império Babilônico. E vocês conhecem a história, quando eles tocaram as trombetas, todo aquele povo que estava na planície, à exceção de 3 homens, se curvaram diante da estátua. Aqueles homens eram Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Esses homens eram judeus, adoradores do Deus Yahvé, o Deus de Israel. E eles não se curvaram. E é claro, eles foram colocados em posição de liderança dentro do reino. E toda pessoa que é colocada em posição de liderança, em qualquer lugar, ela desperta a admiração de alguns, mas desperta também a inveja de outros, né? E com certeza, aqueles que correram para denunciar os 3 amigos de Daniel ao rei Nabucodonosor, deveriam ser também homens que ocupavam liderança, mas que tinham inveja e, quem sabe, desejavam a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou talvez desejasse fazer média com o rei, né? Não tem aquele pessoal que, querendo fazer média, denuncia os outros, né? Os dedos duros. Bajuladores. Os bajuladores. Exatamente. Então, prontamente. E Satanás, né? Claro que a gente não pode aqui tirar o fator sobrenatural, que o diabo é quem estava instigando Nabucodonosor aquela atitude, e Satanás queria destruir a influência dos príncipes de Israel que estavam em Babilônia. Porque nós devemos lembrar que é um duplo propósito em Deus permitir que o povo de Israel fosse levado para a Babilônia, né? Primeiro, é para que eles entendessem que não há outro senhorio justo neste mundo a não ser o senhorio de Deus, né? Para eles compreenderem a diferença entre servir ao Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e misericórdia, e servir a um tirano humano neste mundo instigado pelo diabo. Então eles iam saber a diferença entre os 2 senhorios. E também para que esse povo que foi levado para a Babilônia servisse como uma influência positiva no meio do povo caldeu, né? Para levar o conhecimento do Deus verdadeiro para o meio daquele povo. E Deus operou muitas maravilhas ali em Babilônia, através de Daniel e de seus companheiros, para despertar
no povo babilônico o temor do Senhor. Então também havia esse propósito. E Satanás, ele não estava satisfeito com isso, e ele queria acabar com essa influência, tanto de Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto de Daniel. E nós vamos ver que depois, primeiro tenta matar os 3 meninos lá, na planície de Tura, e depois, na cova dos leões, tenta destruir Daniel. Então, Satanás queria destruir a influência de Deus no reino da Babilônia, mas ele não conseguiu, porque o nosso Deus é mais poderoso do que ele, né? E ali, Amém. quando é tocado, aqueles jovens permanecem de pé. Essa é uma grande lição para nós, gente, não é? Nós não podemos ser Maria vai com as outras, né? Ah, mas todo mundo se abaixou. É interessante, numa das... Foi no treinamento que nós tivemos no último sábado, teve treinamento aqui em todo o campo. No último sábado mesmo, foi no sábado. Passamos o dia ali em Senhor do Bonfim, no treinamento. Teve um vídeo que foi apresentado lá, muito interessante. Irmão Juvencio, assim que eu terminar de contar essa experiência do vídeo, o irmão participa aqui. Apresentou um vídeo num consultório, foi feita uma experiência. Eu não sei se aí no treinamento de vocês apareceu, viu, Mário? Que foi, acho que foi para toda a União esse treinamento, né? Para os líderes de pequeno grupo, coordenadores, líderes e anfitriões, né? E aí, nesse vídeo, tem vários atores vão para um consultório e tem uma menina que chega que ela não é atriz, ela não sabe o que está acontecendo ali. É para mostrar a influência do grupo. E aí, o que é que acontece? Naquele grupo, quando tocava o sinalzinho pim-pom, aí os atores todos levantavam. E aquela moça que não sabia o que estava acontecendo ali, viu todo mundo levantar, a princípio ela não levanta. Mas depois, quando tocava de novo, todo mundo levantava, e a partir daí ela começa a se levantar também. Ela não sabe por que está levantando, mas viu todo mundo levantar, ela levantou. Aí todo mundo senta, sentou. Daqui a pouco, quando toca, todo mundo levanta. E aí, um a um, vai sendo atendido e todo mundo sai da sala. Todo mundo sai e vai embora. Os atores, todos vão embora. E aí chegam, os clientes mesmo, os pacientes, chegam para ali. Aí, quando toca o sinalzinho, aquela jovem sozinha levanta. Os outros estão ali observando. Daqui a pouco todo mundo começa a levantar. E todo mundo começa a levantar de novo. E ninguém sabe por que está levantando e está sentando. Ninguém sabe. Mas só pela força da influência do grupo. A mesma coisa acontece ali na planície de Dura, né? Então todo mundo ajoelhou. Mas aqueles que tinham consciência e convicção daquilo que eles acreditavam, ainda que sob a sentença de morte, porque já tinha sido promulgado que aqueles que não se curvassem diante da estátua de Nabucodonosor seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens permaneceram de pé, mesmo quando toda a multidão se curvou diante da estátua. Abre aí, Juvencio, para Juvencio dar a contribuição dele, Marco. Pode abrir, Júnior. É interessante notar, meus irmãos, as características, né, desses jovens, né? Eles saíram da sua terra, foram para a Babilônia, e como o pastor ressaltou aí, tiveram os nomes mudados. Eles tentaram mudar o nome dele, mas eles não permitiram que mudasse o seu nome. Por quê? Mudar o nome de palavras é uma coisa, mas a característica deles continuaram a mesma, sendo Caráter, fiéis a né? Deus, O caráter é né? irredutível. Outra coisa a gente vê, quem é temente a Deus, mesmo em situação de morte, não vai negar o Senhor. Assim como foi com os discípulos, como foi com outros, né? A gente viu isso aí. O que me chama a atenção aqui nesse capítulo, justamente, é aqui na parte do versículo 16, né? Que ele chega a dizer, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos responder a ti. Quanto a isso, ao quê? Quanto a ele se prostrar diante do rei, diante daqueles glamour. Não, porque ele tinha um Deus, que era o Deus real dele, e ele sabia, porque ele tinha experiência com Deus, que tudo aquilo que Nabucco estava fazendo ia cair por terra. Porque Daniel e os seus amigos, eles conheciam muito bem quem era Deus, porque tinha experiência com Deus. E a gente, pastor Robson e todos nós aqui, nós temos que aprender a ter experiência com Deus. Porque vai chegar também um certo momento da nossa vida que a gente possa ser que a gente possa passar por um momento de martírio também, de justificar quem é o Deus que a gente serve. E quando a gente aprende, como a Escritura diz, que nós temos que ser fiéis ao Senhor, pode vir o tempo que for. É como diz, pode vir a perseguição que for, e somos fiéis ao Senhor até a morte. Então, esses jovens, esses irmãos, eles não deixaram que a situação que eles viviam ali fazesse com que eles se afrouxassem
e deixassem o Senhor. Eles não permitiram também que as tentações, a comida, né, a vestimenta, o habitat onde eles estavam mudasse quem eles fossem. Não, eles eram fiéis, servos de Deus, e isso que nós temos que, isso que nós temos que colocar em nossa mente, né? Porque vai chegar um momento que os poderes, como diz o comunismo do mal, vai se unir, como diz Apocalipse, vai se unir para ir contra o povo de Deus. E é dessa hora que a gente vai mostrar quem é de Deus e quem não é. Verdade. Pastor Robson, eu estava aqui fazendo. Valeu, Júnior. Valeu, obrigado pela participação. Quando quiser, pode ativar aí que a gente libera o seu áudio. Pastor Robson, eu estava lendo o capítulo 3 e eu marquei aqui 12 vezes que aparece o nome dessas três pessoas: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O capítulo 3 é o verso 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29 e 30. São 12 vezes que aparece repetidamente o nome desses três jovens. Tem algum sentido, pastor, essa repetição? Alguma coisa que possa ser explicado? Porque, lógico que o texto aqui, o capítulo, está se referindo à fidelidade desses homens. Mas o que me chama a atenção é que aparece 12 vezes repetidamente o nome deles. É o rei sempre falando, né? E ele está mencionando aqui o nome, e é interessante eu creio que isso tem um sentido, no sentido de Nabucodonosor querer influenciá-los, né? Quando ele menciona não o nome original hebraico, mas o nome babilônico, né? Então ele chama a atenção para a obrigação deles de se curvarem, né? Então é bem possível que a ênfase aqui de chamar de mencionar o nome deles na língua caldeia, né, seja uma ênfase para tentar lembrá-los da mudança que, como disse Juvencio, eles não aceitaram, né? Ele mudou o nome, mas não mudou o coração, né? Não mudou o coração desses homens. Eles receberam o nome babilônico, mas eles não receberam a cultura babilônica, não aceitaram a imposição babilônica. Eles continuavam sendo Misael, Ananias e Azarias, né? Ou seja, eles não aceitaram essa mudança de fora para dentro, eles mantinham aquilo que eles realmente eram no seu coração, né? A irmã Maria Lúcia quer falar aí, Marco. Bom dia, irmã Lúcia. Eu acho que Irmão Pedro. Irmão Pedro. Eu acho que Daniel devia estar junto com a cúpula, com os ministros, ao lado do rei, não sei. Há essa interrogação de Daniel. Mas a minha preocupação está com o restante do povo e os outros judeus. O que aconteceu com os outros judeus que estavam em Babilônia? Porque o decreto envolvia todos, todos foram convocados para se ajoelhar diante da estátua. Onde estavam os outros judeus? No meio da multidão, ajoelhados diante da estátua? Eu acho, pastor. Mas não, peraí. Pedro, é bom lembrar aqui o seguinte: não foram todas as pessoas, não, foram os oficiais. Oficiais, verso 3. Chamaram só a liderança. Aqui diz que eram os prefeitos, os sátrapas, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias. Então não foi o povão, não. Não foi o povo. Aqui foi só os oficiais, pessoas era a liderança. Isso. Ok. Está explicado. Tá? Ok, pastor Robson, obrigado, está explicado. O que me chama a atenção aqui, pastor Robson e demais irmãos, o capítulo 3 de Daniel, ele é fantástico, é maravilhoso. É aquela coisa, pastor, demais irmãos, veja, Deus poderia ter livrado eles da fornalha, mas Deus não os livrou mas livrou na fornalha. Não foi, Deus poderia muito bem, senão ninguém vai tocar neles, ninguém vai entrar, ninguém vai empurrar eles. Mas eles foram lançados lá e Deus os livrou dentro do fogo, irmãos. Isso é tremendo. Deus não os livrou do fogo, mas os livrou no fogo. Uma outra coisa que é interessante a gente aqui chamar a atenção é que quando o rei soube que eles não haviam se curvado, ele não mandou imediatamente que eles fossem lançados na fornalha. É verdade. Primeiro, ele deu uma oportunidade para que eles mudassem de atitude. Essa é uma coisa importante.
O diabo não está preocupado em matar aqueles que permanecem fiéis a Deus. O objetivo dele é fazer com que esses homens deixem de ser fiéis. O diabo não está interessado em matar aquele que está firme na fé, não. Ele quer desviar você de Deus, separar você de Deus. Então, para Nabucodonosor, não era interessante que esses jovens fossem mortos porque desobedeceram a ele, não. O que era interessante para o rei era que eles se submetessem ao rei. Ou seja, que eles se arrependessem, que eles reconhecessem que tinham errado e buscassem agora fazer aquilo que o rei tinha dito. Porque era um desafio. Esses jovens, eles desafiaram a autoridade do maior monarca da terra naquela época. Então, daí a ira do rei Nabucodonosor. O que é que Nabucodonosor desejava, e Satanás também? É que aqueles homens, na verdade, abrissem mão da sua fidelidade, não é? E se curvassem diante da estátua que Nabucodonosor mandou erigir ali. E é interessante a resposta, como disse o irmão Juvencio aí, não é? A resposta daqueles jovens. Não precisamos te responder quanto a isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não adianta o Senhor mudar o nosso nome para botar o nome dos seus deuses. Não adianta o Senhor nos ameaçar com a fornalha. Fique sabendo que se Deus quiser nos livrar, ele pode livrar e vai livrar. E se ele não quiser, nós vamos permanecer firmes naquilo que nós acreditamos. Firmeza de propósito, convicção daquilo que se acredita, irmão. Então, é muito importante, irmão, que você tenha convicção daquilo que você acredita, que você não se curve. E aí você tem uma experiência interessante. Eles não se curvaram quando chegaram em Babilônia com as ofertas de vantagens. Olha aí. Porque eles foram tentados nas vantagens, né? Nas vantagens. O rei deu do bom e do melhor para tentar conquistar esses jovens pela lisonja, né? Pelos presentes, né? Comprar a sua lealdade. E eles se mantiveram fiéis, eles se decidiram firmemente manter fiel aos princípios que acreditavam. Aí agora não é mais pela lisonja, pelos presentes, né? Pelo favor, não, agora é pela ameaça. Bom, pelo favor, eles não aceitaram, não se curvaram. Nós agora vamos pegar firme com eles, vamos ameaçar. Se eles não fizerem, a gente mata. E eles foram ameaçados. E eles tanto foram fiéis lá, na tentação da prosperidade, da lisonja e dos presentes, como eles foram fiéis agora, diante da ameaça da própria vida, não é? E eles permanecem, porque eles faziam o que é certo, porque é certo. Não porque ia ter vantagem, ou porque ia se livrar, não. Era a convicção da verdade no seu coração. Então, precisamos ter essa convicção, irmãos, de qual é a coisa certa a fazer, e fazer o que é certo, independente das consequências. Porque quando você escolhe, eu sempre ensinei meus filhos assim, meu filho, quando você faz o que é certo, porque é certo, todo mundo que faz o que é certo, o certo porque é certo, vai se dar bem, mesmo que sofra algum dano, mas você sempre vai ser benefício para você fazer a coisa certa, mesmo que você sofra, mas daquilo que é certo. Ninguém perde por fazer o que é certo, né? Porque no fim a verdade sempre triunfa, aquilo que é certo é que vai triunfar. Então, eles permaneceram fiéis ali. E o rei ficou transtornado, e vocês conhecem a história, manda os homens mais fortes do reino tomarem aqueles homens, manda aquecer a fornalha, não é? Ainda mais, ela foi aquecida 7 vezes mais, ela ficou muito quente, ao ponto de que os homens que foram lançá-los no fogo morreram queimados. Imagine a intensidade do calor que estava aquela fornalha, que os homens que foram levar, não é? Aqueles prisioneiros para serem queimados, eles mesmos morreram primeiro, né? E aqueles homens foram lançados dentro do fogo. E acontece, então, o milagre, né? De repente, o rei fica assustado, né? Quando ele olhou, diz aqui que ele se espantou, né? Ele mudou de cor quando ele viu o que estava acontecendo. Olhou para dentro da fornalha e o que foi que ele viu? Ele viu 4 homens passeando no meio do fogo.
a chama não tinha qualquer poder sobre eles. Louvado seja Deus. Estavam É andando. A impressionante. única coisa que queimou foram as cordas com as quais eles estavam amarrados. Nem né? cheiro de fumaça os homens tiveram. Exatamente. E Deus passearam. seja louvado. E é viu? interessante, Nabucodonosor conseguiu identificar o quarto personagem que estava na fogueira, né? E ele disse que era um filho dos deuses. Como é que Nabucodonosor sabia disso? Com certeza, quando Daniel descreve para Nabucodonosor o Deus do céu, ele fala a respeito da glória, da majestade e como era a aparência desse ser glorioso, né? O irmão Júnior quer falar de novo aí, Mário. Libera o microfone. Pronto, estou liberado, Júnior. Pode falar. Eu só quero falar um detalhezinho que o pastor Robson falou aí, interessantíssimo, as cordas. O Espírito de Profecia, ele comenta que as cordas era o único pecado, o único erro que tava junto com ele na fornalha e foi queimado, a única coisa. É só isso que eu quero comentar. É bem interessante a gente ressaltar essa situação. Gente, esses homens têm um exemplo muito grande para a gente, muito grande, muito grande. E esse capítulo 3 de Daniel, ele remete a gente à adoração completa a Deus. Porque, irmãos, eles não foram por qualquer prova. Ah, não foi uma prova do sábado, ah, porque não trabalhou de sábado. Não foi uma prova de emprego, ah, não foi uma prova. Não, foi vida. Envolvia a vida de Daniel e seus amigos, seus irmãos ali. E eles foram fiel a Deus. Então, que a gente continue assim, porque isso aqui é exemplo para os adventistas do sétimo dia e para aqueles servos fiéis do Senhor. Inclusive, Júnior, a irmã White comenta que no final do tempo, não é, lá de Apocalipse 13, quando vai ser feito o decreto de morte, vai acontecer exatamente semelhante Isso ao que mesmo, aconteceu Exato. com eles lá na planície dura. Não é? Nós seremos confrontados, vai ser um decreto de morte para aqueles que permanecerem sendo fiéis à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Lembre que aqui também envolvia também quebra de mandamento, aqui estamos falando dos 10 mandamentos, né? Adoração, segundo mandamento o primeiro e segundo mandamento estão sendo colocados aqui em xeque. Assim será com o quarto mandamento no final dos tempos, né? Quando sair o decreto aí para que a gente transgrida o dia do Senhor. E outra Então, coisa, pastor Robson, não interrompendo a fala do senhor, aí o senhor falou também, foi muito feliz quando o senhor disse que, o esposo da irmã Maria perguntou se todos estavam ali. Gente, era só a elite. exato. Era só elite, só os top que governaria e que tinha autoridade no reino. Eles estavam ali para se prostrar. E ele, perante aquela gerência, aquele povo, como diz, seleto, eles se prostraram em reverência ao Senhor, independente. Imagine a cara do rei como não ficou. Imagine a cara do rei como não ficou, de ver que eles não se prostraram diante disso. Muito Ok. bem. Aí nós temos aqui, então, o poder de Deus para livrar, né? Viram que o fogo, diz o verso 27, né? Todos vieram para observar os homens que saíram da fornalha, porque Nabucodonosor, ele agora se humilha, não é? Ele chega na porta e ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, né? E aí todo mundo se aproximou para olhar aqueles homens, se ajuntaram todo ali, e o que é que eles viram? Diz aqui, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Amém. Nem Glória a foram Deus. chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Louvado seja Deus. É o poder de Louvado Deus de seja livrar. Deus. Né? Quando você passar pelas águas, elas não se submergirão. Se for lançada as chamas, nenhuma chama arderá em ti. Então, não tem poder, irmãos. Deus livra. Aí você entende por que é que Jerônimo e John Hus, quando foram colocados na fogueira, morreram cantando. A fogueira foi queimando, mas eles não sentiram nada, não. Porque ninguém canta quando está sendo queimado, sentindo dor. Então Deus livrou naquele momento, seus servos morreram queimados, mas não sentiram dor, porque eles cantaram até que a chama consumiu tudo. Né? Louvado seja Deus, pastor. Então Deus é Tremendo, viu? maravilhoso. Né? E aí o que é que acontece? O desfecho final é a glorificação de Deus por parte de Nabucodonosor, não é? E ele reconhece isso, falou Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Louvado Essa seja é a Deus.
Essa deve ser nossa atitude, não Tremendo, é? né, pastor? Mas aí Tremendo, entra tremendo. mais uma vez o orgulho e a arrogância do rei. Aí ele faz um decreto agora, com pena de morte, para aqueles que falassem blasfêmia. É um negócio sério, Se é um inverteu. orgulho, né? É terrível, né? E aí, depois disso, vem o capítulo 4 que a gente não vai estudar aqui amanhã, mas o capítulo 4 fala exatamente da conversão de Nabucodonosor, né? Por causa do seu orgulho, ele passa por aquele período de 7 anos aí, vivendo como bicho, e depois ele reconhece Deus, e nós vamos conhecer Nabucodonosor, né? Depois nós vamos ter essa oportunidade, porque Amém. Nabucodonosor se converte ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Mas veja, Todos nós estamos, pastor Robson e demais irmãos, inseridos, né, no grande conflito. E o exato, foco disso tudo é adoração. Não esqueçam disso, pronto. irmãos. É Irmãos, adoração. uma coisa importante aqui, Mário, quando você permanece fiel, o nome de Deus é glorificado, irmãos. O Amém. nome de Deus é glorificado. Então não Amém. esqueça disso, permaneça, irmão, vale a pena. Não é fácil, não foi fácil para esses jovens, não é? E não será fácil para nós. Mas vamos glorificar a Deus através de uma vida de fidelidade, vamos permanecer ao lado do que é certo, né? Há uma citação do livro Educação que é muito bonita, né? Que diz que aquilo que o mundo mais precisa é de homens, homens que não se comprem e nem se vendam, homens que permanecem fiel ao dever, como a bússola o é o polo, homens que não cedem, né? Em outras palavras, eu não lembro bem os termos exatamente como estão lá, mas ele diz que não cedem, que não se curvam diante das ameaças, que ainda que caiam os céus, permanecem firmes ao lado da verdade. Então, Amém. nós precisamos ser esse tipo de gente, né? Que Deus nos abençoe para que nós possamos Amém. permanecer Amém. firmes e fiéis ao Senhor, para que Deus seja glorificado através da nossa atitude, da nossa vida. É tempo, né, pastor Robson e demais irmãos, de darmos ouvidos à palavra de Deus. Apocalipse 14:7 é bem claro: temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É. E E adorar aquele que fez o céu, a terra. É hora, queridos, é o momento de mantermos, é adoração, é escolha. Se você exato, se Mário. manter fiel, pois não, pastor? E é bom a gente entender uma coisa, né? É nas pequenas coisas que nós nos preparamos para as grandes. Isso, Então, isso. aquelas concessões que você vai fazendo vão minar a tua fé. Nós temos que ser firme ao lado da coisa certa, não importa o tamanho. Eles foram fiéis lá na alimentação, agora na fogueira permaneceram fiéis. Então nós temos que ser fiéis. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então nós temos que Amém, ser fiéis nas pequenas coisas, em todas as coisas, procurar ser fiéis a Deus. amém, amém. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, a situação não vai melhorar, não acredite em melhora, porque não vai acontecer, essa melhora não vai acontecer, não é? Porque se isso for ao contrário, a Bíblia vai estar mentindo, e a Bíblia não mente. Nós estamos inseridos nesse grande conflito, é uma questão de adoração, sim, escolha se manter fiel como Sadraque, assim como Deus livrou aqueles 3 jovens dentro do fogo, Deus também vai nos livrar, irmãos. Só precisamos escolher, né, pastor Robson? Escolher permanecer fiel. São as pequenas coisas que o pastor Robson acabou de citar. Pequenos detalhes, irmãos. Se você se manter fiel nesses pequenos detalhes, pode vir o fogo que for. Você não vai estar sozinho, você vai se manter firme. E ainda que ele não livre, Mário, ainda que ele não livre, Isso. vamos permanecer firme. É o verso 17, né? O verso 18. Se não fica Exato. sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu pergunto, você está pronto para enfrentar um desafio desse nível? Dizer para o mundo, assim, olha, pode me queimar, não vou negar o meu Deus. Nós precisamos manter a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, manter a nossa fé nele. São pequenos detalhes, irmãos, que vai minando a fé. Se você se manter fiel nessas coisas pequenas, quando vier as grandes, você vai estar de pé. É como diz um amigo nosso, ele disse, se você não está acostumado a andar com Deus, ou convidar Deus para as coisas boas, nas coisas ruins você nem vai sentir falta dele. Deus precisa ser presente em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Nos momentos bons, principalmente nos momentos bons. Porque quando vierem os tempos ruins, você já está acostumado com Deus. Deus não pode ser bobeiro. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus já havia cuidado deles. Ali foi uma prova real, cabal, de que todos aqueles que se mantiverem fiéis a Deus, nada vai lhe acontecer. Nós vamos cantar, pastor, encerrando essa jornada de hoje,
Eu separei esse louvor aqui. Eu acho que nós vamos gostar de cantar essa canção. Sou de Jesus. É o que nós vamos cantar agora, encerrando. Depois a gente volta com a oração final. Vamos lá. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Está na hora de fazer nossa escolha. Permaneça do lado de Jesus, custe o que custar. Do lado dele, não há derrotados, só há vencedores. Que você e eu possamos permanecer firmes, a despeito do que possa acontecer na nossa caminhada. Mantenha-se firme. Mesmo que as ondas se levantem, que as fornalhas sejam acesas, você vai estar seguro, porque Jesus vai estar do seu lado. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu, queridos? Muito bom. E o tema de hoje, maravilhoso. Pela graça de Deus, possamos nos manter firmes até que Jesus venha, irmãos. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso
agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez a nossa gratidão. Encerre conosco, pastor, em uma oração em nome de Jesus. Vamos orar então. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pelas bênçãos desta manhã, por nos ter despertado para estar juntos aqui buscando o batismo do Espírito Santo. Enche-nos do poder do Espírito, que possamos ter uma vida de comunhão com o Senhor de maneira tal que estejamos preparados para enfrentar as batalhas que virão. Que a semelhança dos teus filhos no passado, nós possamos permanecer firmes ao lado da verdade, permanecer fiéis ao Senhor na guarda dos seus mandamentos, para que possamos testemunhar ao mundo e que o teu nome seja glorificado na fidelidade dos teus filhos. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a permanecer ao lado do que é certo, ainda que caiam os céus, ainda que sejamos lançados na fornalha de fogo ardente, que nós possamos ter a nossa confiança posta no Senhor, sabendo que o Senhor jamais nos deixará, nunca nos abandonará, mas estará conosco em cada momento. E que se for para a glória do teu nome, que possamos permanecer fiéis a ti. Dá-nos a tua bênção para esse dia, que possamos ser fiéis nas coisas pequenas, para que quando vierem as grandes provas, assim permaneçamos fiéis também. Dá-nos a tua bênção para esse dia, enche-nos do poder do teu Espírito Santo, usa-nos para glorificar e bendizer o teu nome. Nos colocamos sob teus cuidados e oramos por essas coisas, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, que tenhamos um dia agradável na presença do nosso Deus. Lembrando que na próxima sexta-feira teremos mais um encontro da madrugada com Deus. Um grande abraço, fiquem todos na paz e na graça do nosso bondoso Deus.